Vamos agora ver a farsa que te vendem sobre o socialismo, hein? Atenção, agora vai vir, vai ser revelado a farsa que te venderam sobre o socialismo no Monarch Talks. A entrevista de um camarada que eu não lembro o nome agora, mas ele falou uma coisa que é certa, né? O pouco que o pobre tem na vida dele é o capitalismo que deu, não foi o socialismo. Porque o que é social ele não tem. Como assim? Veio, o capitalismo deu as coisas? Caramba, cara, não sabia dessa. Onde que tá? Ó, cadê o capitalismo? Me passa o WhatsApp dele que eu vou pedir pra ele umas coisas lá. Que eu tô precisando. Percebe? Olha só a incoerência desse país. O que era para ser social, o pobre não tem. Não tem educação, não tem saúde, né? Não tem saneamento, não tem segurança. Não, calma aí. Ele define o que é social se é público, é isso? É só isso. Não é possível. Não faz sentido, não. Calma aí, vamos voltar. Né? Não tem saneamento, o pobre não tem. Não tem coerência desse país. O que era para ser social, o pobre não tem. Não tem educação, não tem saúde, né? Não tem saneamento, não tem segurança. Não, calma aí. Por que não tem? Não tem educação? Por quê? Porque existe o capitalismo, as empresas de educação querendo lucrar, pô. É isso. Tudo que é mercadoria, o Estado tem que ser ineficaz para gerar lucro para as empresas privadas. É isso. Então, não é social, assim, não é só isso, né? Ele pega uma coisinha pequenininha e tenta jogar como se fosse a definição de social, né? Não é assim. O pouco que ele tem foi dado pelo capitalismo. Puta, velho, essa frase é foda, né? Porque parece mesmo que o capitalismo é uma entidade metafísica que tá vindo lá de cima, não sei o que, tô te dando a coisa. Não, o capitalismo é um sistema, uma forma que a gente produz e reproduz as coisas, a vida mesmo, né? É só isso, é uma organização que a gente tem. Ele não dá as coisas, é o trabalhador que faz as coisas. E para você ter as coisas nesse sistema, você tem que trabalhar, conseguir dinheiro para comprar. Então, ninguém ganha as coisas do capitalismo. O capitalismo não dá as coisas. Então, pô, é de fuder essa frase mesmo. O celularzinho dele, entendeu? A televisão, foi o capitalismo. Então, aí você, mesmo entrando nessa definição dele aí, que de social é o público e tal, que é uma definição errada, o celular, todas as tecnologias de ponta que a gente tem, é tudo financiamento do Estado. Que depois o mercado vai lá e pega e reproduz aquilo. Mas se não fosse o Estado ali, segundo ele, o social, né? O público, não teria essa tecnologia, porque o livre mercado não investe em tecnologia de risco, porque ele não quer perder dinheiro. É isso. Ele só vai pegar a tecnologia que já está pronta lá do Estado. Que deu. Percebe? Então, eu gostei dessa entrevista desse cara. Esse cara é muito bom, né? A colocação dele foi muito boa, muito feliz, né? As pessoas tiranizam a questão do capital e o capital é a única forma que o pobre consegue ter alguma coisa, né? Não é, aí que tá. A única forma que o pobre consegue ter alguma coisa é trabalhando. E olhe lá, porque ele trabalha, trabalha, trabalha e ganha pouco. Então não é pelo capitalismo, é apesar do capitalismo. Vamos Porque lá. pelo social, o pobre não tem nada. Bom, O pobre não tem nada. Pelo social, é isso, ele tá confundindo o social com o público. E o público dele é no sistema capitalista, que é um público sucateado. dá pra argumentar contra no sentido do Auxílio Brasil, tal, que tem dado uma grana pro pobre ali, né? Sim, mas é aquela pra ele não morrer afogado, né? Sim, mas eu acho que tem um papel no Estado também, assim. Existe um papel social, ele só não se cumpre hoje em dia, né? Eu acho que tem, assim, porque... Não se tem pessoas... cumpre por quê? Não se cumpre porque tem que dar espaço pro livre mercado, tem que dar espaço pro capitalismo, né? O que vai acontecer agora? A gente tá vendo esse negócio de inteligência artificial. O que vai acontecer com as pessoas que não têm habilidades que vão ser úteis num mercado onde um robô consegue fazer muita coisa? O que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas aí, ó. O capital ou o livre mercado vai estar pouco se fudendo. Não é à toa que você vê um monte de gente aí capacitada desempregada. Vou diminuir um pouco aqui.
Da onde as pessoas vão tirar o sustento? Que indústria onde elas vão trabalhar? Eu vou te dar um exemplo disso aí. Exato, onde que elas vão trabalhar, pô. Toda a Revolução Industrial você dispensa centenas e milhares de trabalhadores aí, ó. E o trabalhador que se vire, o trabalhador que se lasque. É por isso que a gente tem números alarmantes de desempregados aí, porque você tem mão de obra qualificada trabalhando de Uber, porque é o que a pessoa tem, é o que a pessoa consegue, entendeu? Fui para Portugal há um tempo atrás e Ah. tudo que é mão de obra, por exemplo, cobrador de pedágio, não existe mais. Frentista de posto de gasolina, não tem mais. A pessoa para te atender num negócio de estacionamento, não tem mais. É tudo máquina. Uhum. É tudo máquina. E num país que não tem um sistema de informatização, né? Lá essas coisas. Não é que assim, eles não têm a mesma verba que o Brasil tem, por exemplo. Entendi. Tá? Já não tem mais. Então você chega num posto de gasolina, tem um cara lá na conveniência que libera a bomba, você abastece, né? Aí você fala lá, ele já faz a sua fatura lá. Você vai nos pedágios, você tem que ter aquele sem parar, sabe o nosso sem parar? Tô ligado, Você é tem- obrigatório ter, Você né? tem que ter, porque são pórticos. Uhum, porque não tem pessoas no pedágio. Exato. E a coisa, por ser integrado o sistema econômico deles, você põe um dispositivo que vale para você cruzar para a Espanha, para a França, entendeu? É o mesmo. Mas liberdade, né? Pra pessoa se locomover dentro da Europa. Aonde as pessoas trabalham? Então. No segmento de turismo. Porque o Sim, o turismo vai dar conta de empregar todo mundo. segmento de turismo é muito forte lá, né? Eu fiquei impressionado. Eu fui comprar um imã de geladeira, porque eu tenho uma coleção de imã de geladeira, e a menina que estava me atendendo, conversando comigo, em português, ainda bem, né? Em Portugal, né? Portugal. Aí entrou um casal francês, e ela, Messi, não sei o que, falou em francês. Na sequência entrou um pessoal falando inglês, e ela falando inglês. Aí na sequência entrou um cara alemão, ela falando alemão. Caramba, eu falei, caramba. Eu malemar falou, português. E a Essa vendedora moça, tem 4 vendedora de imã de geladeira, fala 5 línguas. Loucura isso aí, né? E lá é assim. Lá, Aí o trabalhador que não tem essa qualificação, porque se colocando esse tipo de exigência para um trabalhador de turismo, quem não tem essa exigência vai trabalhar com o quê? Entendeu? Eles não pensam num todo, né? Pra classe trabalhadora como um todo, né? Eles querem ver só um pequenininho, uma parcela pequenininha, né? o vendedor, a pessoa do turismo tem que estar antenado em todas essas línguas. Só que não dá para um país viver só de turismo, né? Exato. Vários lá estão vivendo atualmente. Mas não. Mas só de turismo? Não tem como, porque entra em colapso, pô. Como que você vai manter só no turismo? Você tem que produzir as coisas, você vai comprar tudo de fora. Dá ruim, pô. Dá ruim. E esse negócio de deixar o livre mercado decidir aí como que vai ser aí, que é o problema, né? Porque vem inovação tecnológica, você manda uma galera embora, fica uma gama de trabalhadores sem emprego aí, isso já gera pobreza, né? A pobreza vem daí e tal. Então você tem que empregar essas pessoas. No capitalismo, esse emprego é gerado pelo livre mercado, né? Que não tem planejamento nenhum. Por isso que a solução é o socialismo, porque você tem um planejamento do Estado para toda essa galera que está perdendo emprego, o Estado vai lá e fala, não, agora a gente vai transformar, vai pegar essa galera que está desempregada agora e vai colocar nessa outra área, planejadamente, né? No capitalismo não, no capitalismo é assim, é freestyle, se vira aí. Mas não tá dando muito certo, né? Tá dando. Não dá, e também não dá pra todo mundo trabalhar em turismo. Não dá. Então o que vai acontecer quando as máquinas tomarem o emprego de 90% da população? Você tem que trabalhar com TI. Você tem que fazer a máquina. E se você é um cara de. Uma idosa de. Idosa não, vai. Aí você tá aposentado. Não, você é uma senhora de 50 anos, vai. Eles não conseguem ver que dá merda, né? Primeiro, vamos lá. Primeiro que a máquina não produz valor. Então, se você tem uma sociedade que é só de máquina, você vai ter uma população que vai estar desempregada e não vai ter consumidor, né? Porque a máquina não consome. Então, a geração de valor aí é da mão de obra humana que recebe um salário, né? Precisa ter tudo isso. Você precisa de consumidores. Então não faz sentido, entra em colapso mesmo. O fim, se a gente chegar nessa etapa de fim do trabalho, as máquinas dominarem tudo, o sistema entra em crise, não tem como. Simples assim.
Você não consegue arranjar uma solução para isso. E você passou a vida inteira sendo, sei lá, você era atendente de banco, você era advogado. Você era advogado, ganhava uma grana sendo advogado. E aí os caras pegam e inventam uma inteligência artificial que produz um contrato, como o Já GPT. tem isso aí. Já, o próprio GPT faz. Se você Já quiser, tem. faz pra mim um contrato disso, com essas características. Pum, ele vai fazer pra você. Então, esse emprego dessa moça... E aí você vai esperar que essa moça de 50 anos vá aprender a mexer com tecnologia e virar programador? Não vai virar programadora. É uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. É isso, a pessoa vai ser jogada no lixo, porque o sistema capitalista é assim, é visado pelo lucro. Se ele consegue transformar isso, o salário, deixar de pagar um salário para comprar uma máquina, ele vai fazer isso e o trabalhador que se foda. O problema é que no sistema como um todo isso não funciona, pô. Entra em crise. Pessoas que seguem eu lá no meu canal, eu falo o seguinte: a nossa carreira é a coisa mais importante que tem. A carreira, hein? E quando eu falo carreira, não estou falando questão de você ser formado ou não. É a questão de você estar dentro do mercado de trabalho. Uhum. Entendeu? Porque chega uma hora que quando você para de investir na sua carreira, você, sem querer ou sem perceber, você está fora do mercado. E aí é o que acontece isso que você está falando. A velhinha que trabalhou a vida inteira batendo um carimbo numa instituição bancária, de repente ela descobre que ela não tem mais onde trabalhar. Por quê? Porque o mercado... Exige mais? Não é que exige mais, o mercado mudou. Sim. Nós vivemos num sistema capitalista, mas o mercado é um sistema darwinista. Ou seja... Não. Mercado é um sistema darwinista. Vocês entenderam? Darwinista. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Tem um negócio aqui pra ele. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Só sobrevive a espécie que se adapta melhor ao ambiente. E nos negócios é a mesma coisa. Por exemplo, um camarada na década de... Vamos lá. Primeiro que Darwin não é só isso, tá? No Darwin não é só sobrevive a espécie que se adapta melhor, não. Tá? A espécie tem que se reproduzir. Por isso que não tem como você aplicar Darwin ao livre mercado, ao sistema capitalista. Não é assim que funcionam as coisas. Em 80 tinha uma fábrica de régua T. Sabe o que é régua T, né? Era uma régua em formato de T que você colocava na mesa e ela servia como uma régua móvel, vamos assim dizer, para você fazer desenho técnico. Né? Então, na minha época que eu fiz o curso técnico, era o que a gente tinha, uma régua que você apoiava no canto da mesa e você conseguia trabalhar. Aí você pegava um esquadro, né? É isso aí, ó. Isso aí que é régua T. Né? Você colocava no cantinho da mesa e você ia correndo ela, e aí você trabalhava com o esquadro, você tinha o vertical e o horizontal. Maravilha, era tudo que você precisava para fazer uma planta. Uhum. Quando a tecnologia trouxe o CAD, quem não foi conhecer o CAD, quem não foi fazer curso de CAD e só se manteve preso a essa questão da régua T, em pouco tempo, não vou falar pouco tempo, mas em algum tempo essa pessoa não ficou mais apta ao mercado. Porque o mercado passou a exigir o quê? Operação de CAD. E é engraçado que, tipo, ele foca só na pessoa que usava essa tal régua T aí, né? Mas e todos os trabalhadores que trabalhavam fazendo a régua aí, ele não entra, né, nesse mérito, né? Então, é o sistema como um todo que a cada inovação tecnológica é necessário um planejamento para tirar essa mão de obra que vai ser perdida para encaminhar para outro lugar. No capitalismo, o livre mercado tá pouco se fudendo para essas pessoas. É um problema do sistema, de que a gente inventou uma tecnologia nova que vai ser aplicada no mundo inteiro e transfere isso para quem resolveu o indivíduo que vai procurar, o indivíduo que vai se virar, entendeu? Então é um problema do sistema e a solução na cabeça dessa galera é sempre individual, né? E não é, pô. Se você tem um problema do sistema, a sociedade vai pegar essa galera, vai planejar como dar continuidade da mão de obra dessa galera que vai perder o emprego, entendeu? Essa é a diferença do capitalismo pro socialismo. No socialismo, o governo vai olhar, vai falar, pô, a gente fez uma inovação tecnológica, essa galera precisa de formação, a gente vai dar formação, os trabalhadores que trabalhavam
na tecnologia passada precisam ir para uma outra área e a gente precisa das condições para que eles vão para outra área. Isso é socializar os meios de produção. E isso é planejamento econômico. Essa é a superioridade do socialismo em relação ao capitalismo. Sim, sim. Mas no caso, você está falando de uma transformação tecnológica que sempre aconteceu, né? E isso acabou criando novos trabalhos como o operador de CAD. Só que com a inteligência artificial, a gente vai entrar num mundo que eu não sei que trabalhos vão ser formados. E eu não sei se vão nascer trabalhos de quantidade o suficiente para suprir os trabalhos que vão ser eliminados da sociedade, entendeu? Exato, por isso que você precisa de uma sociedade organizada planejando as coisas. Porque se você for deixar na mão do livre mercado, da livre iniciativa aí, mano, não vai dar. Não vão se criar empregos novos o suficiente. É exatamente isso. Por quê? Porque não é planejado. Não tem planejamento. Não é livre mercado, vira anarquia de mercado. É salve-se quem puder. Essa é a diferença. Mas vamos lá. Esse para mim, é o paradigma. A sociedade tem avançando tanto tecnologicamente que a mão de obra humana está se tornando cada vez mais irrelevante. Entendeu? Dentro das condições atuais. Se todo mundo fosse o Elon Musk e soubesse mexer com um monte de coisa, ok, talvez esse não fosse o cenário. Mas a verdade é que não é. Se todo mundo fosse Elon Musk, o sistema já estava em crise, já estava em falência há muito tempo. Porque quem que ia ser quem que ia trabalhar, né? Quem que ia produzir as coisas? Porque o Elon Musk não produz nada, né? Na verdade, o Elon Musk não entende nada. Ele tem alguém lá dentro que entende. Não, Né? pior. Aí, ó. Caramba, não esperava por essa. Por essa eu não esperava. Ele entende, pai. Não, ele entende. Ele entende pra caralho. Nós temos um problema atual, tá? Que é crescimento demográfico, crescimento populacional. Esse é um problema sério. Por quê? Porque os recursos são finitos, não são infinitos. Eles são infinitos, né? Se Eles são pensar no finitos, universo, né? Não, recursos no planeta Terra. São né? finitos. São finitos. Sim. Só que já somos 8 bilhões, né, de pessoas. Mas eles são recicláveis também, né? Os O quê? recursos. Mais ou menos, né? Não são todos recicláveis, né? O alimento, por exemplo, você consumiu, já era, né? O alimento que você consumiu já era. Avisa pra ele aí que a gente descobriu uma coisa faz só um pouquinho de tempo, assim, não faz muito tempo não. Chamado agricultura. Tá. Vira esterco depois, né? Pode ser que ele seja, né, usado para produzir mais alimento, né? Sim. Você acaba de assistir. Puta que pariu, né? É difícil. Monarch Talks.